A campanha 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz é uma iniciativa da ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, e acontece hoje, envolvendo crianças do mundo todo. Mais de 180 mil crianças já confirmaram a participação. Agora nós vamos ver o convite da ACN Brasil. Você pode imaginar o que poderia acontecer se 1 milhão de crianças decidisse pedir a mesma coisa e ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz. Neste dia, 18 de outubro, nós, crianças do mundo todo, vamos rezar a oração do terço pedindo a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, paz em teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, nós convidamos você a participar onde quer que as crianças estejam neste dia global de oração. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. O terço! Crianças rezando de mãos dadas com Maria podem trazer paz para o mundo. Paz no mundo! Para mais informações e fazer download do kit de oração, acesse acn.org.br/terço das crianças. Vamos todos orar juntos. Nós queremos paz. Vamos todos orar juntos. E para falar desse momento de oração que acontece em todo o mundo, eu recebo o diácono Bruno Redígulo. Boa tarde, diácono. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar de novo, nessa TV tão querida que é a TV Pai Eterno. Obrigado. Diácono Bruno, eu queria que o senhor começasse explicando para quem está em casa, nos acompanhando, o que é esse organismo, a ACN Brasil. A gente sempre volta quando nós temos a oportunidade de falar dessas atividades para que as pessoas contextualizem e compreendam o que é essa instituição tão importante. Pronto, obrigado. Bom, a ACN está completando já no próximo ano, em 2022, 75 anos de história no mundo. Começou em 1947, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, pequena, talvez com o intuito de poder levar ali naquela Alemanha dizimada, que não era apenas de nazistas, mas de pessoas também que sofriam, toda aquela barbárie que aconteceu e estavam esquecidos, pelo menos um pequeno alento. Começa assim uma iniciativa para ajudar os alemães na pós-guerra. Mas depois a iniciativa foi ganhando corpo, foi se espalhando por outros países e a ajuda e a solidariedade dos católicos não paravam de acontecer. Chega aos ouvidos, inclusive, do Papa João XXIII, naquela época já, passado um tempo, e vê que muita coisa está acontecendo em nome de uma organização que ele ainda não conhecia direito. Por isso ele chama o nosso fundador, Padre Werenfried, no Vaticano, que inclusive participa do Vaticano II, o que é muito bacana, a gente conta nas nossas histórias aqui como padre conciliar. E, a partir de João XXIII, ele faz um pedido para que expandimos a nossa ajuda, não só para uma Alemanha, não só para uma Europa que sofria ainda as consequências da guerra, mas também para outros lugares, para a África, para a América, que já naquela época era assediada por seitas. Ele já tinha uma preocupação de que o evangelho aqui no nosso continente já era, sobretudo, assediado por uma proposta não evangélica. Então, começa projetos desde a década de 60 aqui no Brasil e em toda a América Latina, vindo de uma entidade que começava a ser acompanhada pelo Vaticano. Mudamos o nome, passamos a ser Ajuda a Igreja que Sofre, depois com o tempo isso também mudou, porque agora somos ACN, todo mundo conhece como Ajuda a Igreja que Sofre, ainda fala IS, mas desde 2011 com o Papa Bento, nós passamos a ser conhecidos agora com o nome em inglês, Aid to the Church in Need, que é ACN, para ficar mais fácil que todos falem. Hoje, então, portanto, nós somos uma fundação pontifícia, um órgão do Vaticano que cuida dos projetos missionários da Igreja no Brasil e no mundo todo. Perfeito, diácono. E quando começou essa iniciativa de um dia para as crianças rezarem o terço em todo o mundo pela paz? Essa iniciativa, ela tem uma história muito bonita, Padre Wellington, porque é uma iniciativa de oração para todo católico, mas especialmente para as crianças, porque tudo começou a partir delas. Foi em 2005, quando um grupo de crianças rezava o terço
a caminho de um santuário mariano em Caracas, na Venezuela. Aquele momento de imensa pureza trouxe uma sensação de céu, uma grande paz, sobretudo para as mulheres que estavam acompanhando aquelas crianças. E uma delas, que estava ali, muito piedosa, se lembrou de que havia uma promessa do Padre Pio. Ele dizia que quando 1 milhão de crianças rezarem um terço, então o mundo vai mudar. Pronto. Iniciava ali essa que é hoje uma campanha global de oração. Então, logo a ACN, ela tomou conhecimento, quis também que essa sensação de céu, que a gente acabou de falar, pudesse se espalhar pelo mundo. E a gente passou, então, a promover todo o dia 18 de outubro, dia de São Lucas, inclusive, o Terço das Crianças. E, como toda oração, faz um orante se encontrar com Deus. E, através de uma súplica comum, a gente pede a paz. A gente continua buscando, claro, a marca de 1 milhão de orantes. Agora há pouco, né, eu dei uma olhada no site da ACN para ver quantos já estavam confirmados que estavam rezando com a gente. E sim, passamos dos 200 mil já, até corrigindo aquele número de 180 que o senhor falou no início. Agora já passou, porque é dinâmico, né? Então hoje, agora, nesse momento, passamos de 200 mil pessoas que confirmaram participação, que já estão rezaram ou que ainda vão rezar o tempo pela paz. Sem contar, claro, outras pessoas que tomaram o conhecimento, por exemplo, nesse espaço aqui da TV Pai Eterno. Só Deus sabe, na verdade, quantas pessoas participarão, mas na nossa contagem, sim, já somos mais de 200 mil orantes pelo mundo. Eu acho que é importante também a gente contar com os pais e mães de família que acompanham esse programa, né? Os avós, as catequistas, os catequistas, que conhecem as crianças e devem, de fato, incentivá-los à oração para que esse número seja alcançado e, por que não, superado, não é mesmo, diácono? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, como eu falei, tudo começou na Venezuela, né? Aquele pequeno grupinho de criança que estava ali rezando com uma piedade tão bonita, tão presente, tão uma pureza, ela se espalhou para essa iniciativa de oração que agora a gente abraça o mundo todo, né? Mas muita gente, muitos grupos se envolveram em diversos países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a CNBB sempre incentiva as nossas ações, as nossas campanhas, tanto de ajuda como de oração, né? Por isso que a gente quer, sim, alcançar mais pessoas. Mas não só a CNBB, vários grupos, vários movimentos, esse momento de oração, esse terço das crianças. Lá em Portugal, o Santuário de Fátima, o Apostolado Mundial de Fátima também estão nessa com a gente, a Rede Mundial de Oração do Papa também, assim como o próprio Papa Francisco, que, aliás, ontem domingo, dia 17, é isso mesmo, ele incentivou publicamente o Terço das Crianças no Ângelus, lá no Vaticano. Então, não estamos sozinhos. Todas essas pessoas, todos esses organismos participam e ajudam na divulgação, mas é importante dizer que a participação nesse dia é simples. Basta que você reze o terço hoje, no dia 18, de preferência com as crianças, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, com as crianças da catequese, se possível, pedindo a paz no mundo. Nesse sentido, a ACN ela quis ajudar, dando uma unidade na oração. Por isso a gente montou um kit que qualquer pessoa que entrar lá no nosso site pode baixar esse kit, acn.org.br. O que você vai encontrar nesse kit? O cartaz da campanha, um livrinho guia para rezar o terço. Hoje, por exemplo, segunda-feira, nós, católicos, nós rezamos o terço, os mistérios luminosos. Mas no Terço das Crianças, todo ano a gente muda e este ano a gente vai contemplar os mistérios gozosos, por exemplo. Não tem problema se você rezar outro mistério, mas para criar uma unidade, nós temos ali então a contemplação dos mistérios gozosos com algumas propostas de oração. Também no kit você vai ter uma carta dirigida exclusivamente para as crianças, uma carta do cardeal Mauro Piacenza, aí já não mais para as crianças, mas para os mais crescidinhos, a oração de São José. Estamos no ano de São José. E também alguns desenhos para colorir. Além disso, um passo a passo, para que as crianças ainda possam brincar de artesanato, confeccionando uma pulseira da dezena do terço. Então, tudo isso é para mobilizar, é para incentivar, para que as pessoas, não só crianças, todas, possam sim entrar nessa campanha, engrossando o caldo e perturbando mesmo o céu, falando, queremos paz. É isso.
Importante. E a liberdade religiosa, esse é um tema que a gente sabe que a Ajuda à Igreja que Sofre tem abordado em diversas de suas campanhas. Eu pergunto, diante da situação do nosso país, a liberdade religiosa no nosso Brasil tem sido respeitada, diácono? É um tema que sempre volta, Padre Wellington, né? A ACN, como uma entidade que cuida, inclusive é muito incentivada pelo Papa Francisco para sempre ter esse olhar de defesa, né, da liberdade religiosa. Então, sim, nós temos um nosso relatório de 2 em 2 anos que estuda todos os países e como que a liberdade religiosa está sendo respeitada nesses países. Aqui no Brasil, né, a gente sempre volta a se perguntar, temos ou não temos? A gente costuma sempre dizer que 2 perguntas, né? E dessas 2 perguntas, se houver uma delas e você responda não, então calma, porque há um grande perigo de que a liberdade religiosa não esteja sendo respeitada nesse lugar. Primeiro, eu posso professar a minha fé? Ora, eu digo como católico que sim, eu acredito que podemos sim praticar a nossa fé. A segunda pergunta, eu posso mudar a minha religião? Eu também posso. Hoje sou católico, caso eu queira mudar de religião, ninguém vai me fazer mal aqui. Eu posso fazer. Ou seja, aqui não há uma perseguição religiosa. Sim, claro, há atos de discriminação, há atos de intolerância, sobretudo com as religiões afrodescendentes, mas não o nosso país, por enquanto, né? Isso, graças a Deus, nós estamos assegurados. A liberdade religiosa existe. Por isso não é um problema a profissão livre de fé. De novo, claro, há momentos de intolerância, há momentos de discriminação, isso é muito triste. Mas liberdade religiosa, por enquanto, estamos assegurados. Perfeito. O Papa Francisco, de forma insistente, ele afirma que a missão da Igreja se realiza por meio da atividade missionária em si e primordialmente pela oração. Agora eu pergunto, qual que é o objetivo que a ACN Brasil, a ACN de um modo global, deseja alcançar com esse 1 milhão de crianças rezando o terço? Pronto. Eu abro 2 pontos, padre. É uma pergunta bacana, interessante, que eu acho que ela pode até ser um pouco aprofundada. 2 pontos. O primeiro é que a gente já sabe que fé e obras, elas caminham juntas. Já aprendemos isso pela Carta de São Tiago, mas mesmo assim, não poucas vezes a gente age como se tudo dependesse só de nós. E quando algo dá errado, a gente se sente frustrado. O Terço das Crianças quer lembrar a cada um de nós, crianças e não tão mais crianças assim, que a gente deve fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer o Evangelho acontecer, para buscar o nosso sonho pessoal, para fazer tudo aquilo que a gente acha que vale a pena. Claro, a gente tem que correr atrás, mas a gente também respeita os nossos limites. Até aqui eu chego, até aqui eu vim, Senhor, mas agora também é a sua vez, é a parte de Deus. Isso é a hora de Deus. O Padre Evaristo sempre dizia, que foi o nosso assistente eclesiástico, ele sempre dizia que quando se esgota as iniciativas e as palavras, então é hora dos joelhos. É hora de rezar. Percebe? Então a ACN, por exemplo, ela atua em mais de 135 países com projetos importantíssimos da missão evangelizadora da Igreja, para que a missão possa acontecer. Contudo, sem a oração, a gente acaba caindo num ativismo eterno, achando que a gente pode mudar tudo a partir de nós mesmos, sem precisar de Deus. É preciso equilibrar a Marta e a Maria que existem em nós, percebe? E nisso as crianças, com a sua pureza e com a sua ingênua dependência, elas dão uma aula para a gente. Depois disso, claro, a gente acredita que Deus não é surdo. A gente reza e motiva para que as pessoas também rezem, porque acreditamos que Deus nos ouve. E mesmo respeitando a nossa liberdade, Deus age com amor sobre o mundo. E eu gosto, quando eu falo desse assunto, eu gosto de lembrar aquela parábola da viúva e do juiz, né? Aquela da qual uma pobre viúva, ela não se cansa de pedir justiça a um importante juiz, mas que esse juiz não estava muito acostumado em fazer caridade, não. E esse juiz vai negando quanto pode, mas no final das contas, de tanto ser importunado, ele acaba atendendo a viúva e faz justiça para ela. Percebe? É a constância no pedido, somado à fé de que nós vamos ser atendidos.
É assim que tem que ser. Claro, Deus não é um juiz sem coração como esse que eu acabei de falar. Mas a história já nos serve para entender que quando pedimos, Deus nos ouve. Sim, e no tempo certo, Ele nos concede a graça e a paz que tanto a gente pede. Diácono Bruno, eu tenho certeza que muitos pais, mães, catequistas que estão nos acompanhando nesse momento estão aderindo de coração a esse movimento de 1 milhão de crianças que vão rezar o terço pela paz ou já estão rezando. De um modo especial, quero aqui lembrar, o site da ACN Brasil para que as crianças também lá registrem a sua adesão e assim tornem conhecida essa ação tão bonita. Exatamente. Como eu falei, acessando o site, acn.org.br, logo na primeira página nós já temos um banner grande, uma imagem convidando para a página do terço, das crianças. Lá você pode fazer o download do kit com todos aqueles itens que eu falei aqui e fazendo o download, automaticamente você se cadastra e a sua cidade vai ser contabilizada no mapinha, mais uma pessoa que reza naquele lugar. Então, é muito legal você vendo lá todas as cidades contempladas no nosso Brasil que estão rezando. É muito bonito ver que o Brasil se une como uma corrente de oração gritando por paz. Estamos cansados, queremos paz, queremos um mundo de justiça, sem corrupção, sem violência. Todos somos irmãos e por isso gritamos através do terço. Queremos paz. Então acessem o site, sim, façam o download do kit de oração, mas mesmo que hoje não dá, hoje eu não consegui me programar, se você conseguir, talvez voltando do trabalho, no ônibus, ou entrando, antes de entrar na faculdade não, antes de entrar, reze o terço. Assim você já está em comunhão também nesse dia importante, pedindo a paz. Muito obrigado, Diácono Bruno Redígulo, da ACN Brasil, pela oportunidade e partilha desse tema tão importante. Forte abraço. Obrigado, que Deus abençoe, estamos à disposição.